Continuando nossa reflexão, versículos 6 a 12, a palavra do Senhor nos diz assim: E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai-lhe, peço-vos, por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai das nossas filhas para vós. E habitareis conosco, e a terra estará diante da vossa face. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: Achei graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Queridos, nós vamos falar sobre a reação dos filhos de Jacó. O texto que nós lemos, ele diz claramente que Jacó ficou em silêncio. Está aí no versículo 5. Diante da situação, ele não tem força, ele não sabe como resolver esse impasse, daí ele espera os filhos para ouvir a opinião de cada um deles de como eles haveriam de proceder nesse episódio. Por isso que o texto diz: E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó, para falar com ele. Então, veja que aqui nós temos uma situação gravíssima. Pela tonalidade hebraica, os irmãos de Diná consideraram o ato de Siquém uma loucura, insensatez, um desatino. Vocês perceberam aí na leitura que eles dizem: ele fez doidice, ele fez loucura. Essa palavra, na verdade, no original hebraico, iner valar, ela na verdade aponta para isso. Uma ação vergonhosa, uma atitude não aprovável. É isso que está sendo descrito aqui. Siquém não somente feriu a Jacó e seus filhos, mas cometeu um insulto contra a sua família. Vamos analisar Juízes, capítulo 20, para fazer ligação desse texto bíblico. Juízes 20, versículo 6, em se tratando dessa loucura que esse jovem Siquém fez. Vamos ler Juízes 20, versículo 6. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Então peguei na minha concubina e a fila em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Quem lê a Bíblia conhece muito bem esse episódio, caso da concubina do sacerdote, que alguns homens abusaram. Percebam bem que eram da tribo de Benjamim. E aí se tornou um costume em Israel entender isso. Fez loucura. Fez loucura. Ainda podemos também relacionar isso com a palavra do Senhor em Jeremias. Jeremias, capítulo 7, versículo 15. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor nesse texto de Jeremias 7, verso 15. A palavra fala assim: E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Então, você pode fazer ligação dessa palavra doidice com outros textos bíblicos. Um exemplo bem claro está no Salmo 14. Quando você lê o versículo 1, a palavra do Senhor diz assim para nós: Disseram os nécios no seu coração: não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então você tem aí a palavra doidice,
afirmar que Deus não existe, afirmar que Ele não é Senhor, à luz do contexto bíblico, é alguém que não está bem corretamente. Porque essa verdade bíblica, ela é incontestável. Deus existe. Você precisa atentar para essas particularidades. Note que aqui já se tem uma tonicidade aguda de que o povo de Deus deveria ser diferente. Inclusive ter costumes diferentes. Isso pode ser comprovado por meio da expressão "não se faz assim em Israel". É o que está em Malaquias 3,18. Vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, queridos, nós podemos analisar que aqui o povo de Deus deveria ser diferente do povo de Siquém. Isso é natural e está aí na própria palavra de Deus. Não se faz assim em Israel. Ele não deveria ter cometido esse ultraje, esse ataque à família do próprio Jacó. Por isso os irmãos se enfureceram, ficaram tristes. Então, isso é muito sério, meus queridos irmãos. É muito sério. E nós devemos atentar para essas particularidades bíblicas, conforme estamos aqui relatando. Nós temos aí a diferença do modo de viver do povo de Deus, já nesse período patriarcal, e também o modo de viver daqueles que não faziam parte do contexto israelita. E isso é comprovado claramente. Essa conscientização levava eles a viverem de modo diferente de outros povos. Israel era consciente que tinha que ser diferente de outros povos. Nós podemos analisar a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 23. A palavra do Senhor diz assim: porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros, e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhe mandei dizer. E eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Então você tem aí a palavra do Senhor contra aqueles que estavam cativos na Babilônia, porque Israel sempre pecou e andou contrário aos ditames divinos. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui que é loucura. Abandonar a Deus, abandonar a palavra, abandonar a igreja é uma loucura, porque é a igreja, é a palavra que traz a estrutura espiritual para as nossas vidas. Então você pode analisar que o povo de Deus sempre foi chamado para ser diferente, mas alguns trilharam o caminho do adultério, da prostituição, da idolatria, por isso foram penalizados seriamente pelo agir divino. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 22, versículo 21. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: 22, 21, podemos ler assim nas Escrituras: então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Claro que nós temos aqui um costume relacionado com Israel, que era muito pesado, mas eles usaram a palavra claramente, como eu estou dizendo, loucura em Israel, passou-se a ser quase uma tradição no meio desse povo. Para os filhos de Jacó, o jovem Siquém mostrou-se incontinente, imoral. Isso pode ser provado pelas expressões textuais. Tomou-a, forçou-a. Diversos gramáticos hebraicos sugerem que ele não somente deitou com a moça à força, mas que ele a raptou, pois Diná tinha ficado na casa de Siquém. Claro que são opiniões de diversos estudiosos. Pela palavra de Deus, o casamento tem que seguir o curso normal estabelecido pelo Senhor, em conformidade com o apoio de seus pais. Gênesis 2:24 diz: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Siquém queria a moça para si, por isso fala com o seu pai, Amor, para que ele fale a Jacó pedindo a moça a casamento, pois a amava. O texto diz que Jacó queria entrar no acordo com aquela gente cananeia, de modo que, através da aliança firmada, o casamento poderia acontecer normalmente entre eles, fazendo assim uma só união entre ambos e, com certeza, comprometendo a linhagem do Messias. Coloque isso no seu coração, que Deus nos abençoe para sempre. Amém.